Whoa, 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 yeah, we are in the place to be, yeah, 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 yeah. Olá, bem-vindos. Eu sou Mauro Martorelli e vou descrever para vocês um breve caminho sobre a história da cenografia e da tecnologia no teatro e nas mídias. A gente vai começar a falar sobre os elementos dos efeitos práticos de cenografia dentro do espaço cênico. A gente começa a falar desse que foi um dos talvez mais importantes elementos do teatro grego, que era o Deus ex machina, que significa o Deus que salta da máquina, né? Deus que salta. Esse elemento era um elemento de efeito prático que fazia com que os deuses aparecessem e desaparecessem de cena, fazendo eles subirem e descerem até o plano terrestre. Era um efeito de extrema grandeza, de extrema beleza, talvez para o olhar e para a visão, o que coloca como um efeito prático e um efeito de ilusionismo, já prevendo a reação da plateia como um elemento mágico de realização e de satisfação para aqueles que estavam vendo. Ele é importantíssimo porque ele vai levar à existência de vários outros efeitos práticos e mecânicos que vão dar uma nova perspectiva de criação em cena, né? Esse elemento ele parte do princípio de efeito prático de cordas com guindastes e também assim tudo que vai surgindo de evolução técnica ou tecnológica vai sendo colocado em prática e vai sendo colocada para a utilização dentro do espaço e dentro de cena simultaneamente. Então, máquinas que faziam girar efeitos de tecido com ondas, barcos que entravam e saíam de cena, tudo isso parte desse princípio do elemento do Deus ex machina. A gente tem também um outro elemento que vai entrar muito fortemente também no teatro grego e segue durante muito tempo, e ele não morre no teatro grego, ele continua sendo utilizado como efeito prático em vários outros espaços, inclusive como fundo para feiras, para realizações religiosas, para realizações nos palácios, que são os periactos, ou os periactes, também conhecido, né, vendo do grego periactes, né, são tapumes de fundo, né, ou tapadeiras de fundo, em formato triangular, que possibilita a mudança rápida da troca de cena, da troca do fundo de cena, e também provocando um efeito mágico, né, fazendo mudar simultaneamente os desenhos. Isso também parte de uma preocupação de dar um elemento de atmosfera e de mudança de clima do estado cênico. Então há pela primeira vez uma preocupação de não ter só o elemento da natureza, mas também de elementos artificiais que contribuíssem com a narrativa e com a contação da história dos grandes feitos, dos dramas e da comédia grega. Então esses elementos começaram a ganhar peso e importância. Sem contar, um outro elemento importantíssimo na criação do teatro grego são as máscaras, né? Você tinha o elemento da máscara como um elemento de dar a visibilidade a grandes distâncias e também de efeito prático de ampliação da voz. A gente não tem nenhuma máscara que tenha sobrevivido, a gente tem a representação dessas máscaras de forma escultórica. O ser humano não se contenta em herdar as realidades. Ele quer construir a sua própria realidade.
Com isso, há uma mudança de visão. E ele pega e dá essa realidade construída e é construir desta realidade, que parte de uma visão esférica, para uma visão cúbica. Quando o teatro vai para dentro da caixa, dessa caixa mágica, que a gente chama de caixa cênica, né? Que ele sai dessa estrutura circular, sai dessa estrutura que é voltada para fora, onde a narrativa é o grande elemento de importância da construção desse espaço, a gente vai ter que ganhar com outros elementos, onde a cenografia começa a ganhar uma importância muito grande. Então esse pano de fundo, esse elemento da moldura que encaixa esta obra, né? Então começa a ganhar importância. Assim como nos quadros também, a moldura começa a ganhar uma grande importância na cobertura do que está dentro desses quadros. Então, esse fundo de cena começa a ganhar uma importância relativamente grande. Então, tem uma preocupação exatamente com essa estrutura do fundo e da perspectiva. É claro que o avanço tecnológico da perspectiva no desenho renascentista e no período da arte plástica é trazido através de uma técnica chamada trompe-l'œil, que significa truque de visão, onde você vai criar estruturas de pontos de fuga, fingindo que há um espaço maior de mundo para trás da onde você está de cena. A princípio isso surge como pintura, né, e depois como construção fixa dentro desses espaços. A caixa cênica evolui e, junto com o pensamento do teatro, de trocar essa estrutura fixa, que era uma estrutura de alvenaria construída e estando permanentemente no fundo de cena, por um novo tipo de estrutura que fosse mais flexível, que possibilitasse mais ações e mais trocas de cena e que mais elementos cênicos fossem sendo implementados. Então essa estrutura da caixa mágica, dessa caixa do palco italiano, vai ganhando elementos de maquinaria, elementos de tecnologia para subir e descer varas, subir e descer elementos, fossos que pudessem descer e subir como elevadores, que podiam movimentar elementos para dentro de cena, para saltar, sair de um ponto, entrar para outro. Então essa tecnologia evolui também, muito em função dessas novas obras que estavam sendo criadas nesse período, né? A gente está falando de um período longo da história, que vai do século XVII até o século XIX, assim, onde vai chegar com muita precisão, o que a gente vai ver agora, dessa nova caixa cênica muito bem trabalhada, muito bem estruturada. E toda essa tecnologia foi desenvolvida também junto do que estava sendo desenvolvido de mais alta tecnologia das navegações, né, da fabricação dos navios e das grandes descobertas. Então a gente se apropriou de todo esse conhecimento das manobras, e tanto é que muitas das manobras cênicas, muitos dos objetos cênicos levam nomes da navegação, né, de como a navegação utilizava, por exemplo, as malaguetas, as gambiarras e tudo mais. Isso tudo a gente está vendo sobre uma perspectiva operística ainda, né, que era a grande obra teatral daquele momento, a grande descoberta, que era revisitar esses textos clássicos do drama e da comédia grega. E nesse período, né, vão surgindo também novas obras, novas questões que são reproduzidas e feitas até hoje, os clássicos do erudito, os clássicos do que a gente conhece como ópera, efetivamente. E isso tudo tinha na cenografia somente um aspecto de decoração, o aspecto de ilustrar a beleza daquilo ou daquela obra, ou muito
muito em consideração ao romantismo, que era a grande influência vigente desse período da história, e o romantismo também que estava relacionado a artes plásticas também daquele momento. Só que vai surgindo um novo movimento, né? Um movimento, isso tudo é um pré-realismo, e vai surgindo um movimento realista também em função da arte também começar a representar os homens daquele momento, e uma mudança de perspectiva da obra de arte como um todo, onde não só a representação da beleza já cabia mais em cena. Então eles queriam que tivesse a representação da existência humana, como fosse uma representação da passagem da existência humana. E nesse momento surge uma figura muito importante para a gente na história da cenografia, que é o Adolphe Appia. O Appia, ele vai começar a surgir através da obra do Wagner, das óperas do Wagner, que são obras ufânicas sobre a formação do povo germânico, né, na Alemanha, né, do povo alemão, e ele fala que precisa de uma outra dose de dramaticidade, e que o pano de fundo, a cenografia, precisa acompanhar essa dramaticidade. Appia, então, vai buscar, num estudo que ele faz sobre a sua obsessão por esse trabalho do Wagner, a relação de trevas e luz, de profundidade e primeiro plano, que é essa eterna batalha humana, né, entre as suas próprias trevas e as suas próprias luzes, né, a sua própria consciência e essa busca eterna por trazer à tona e criar um pano perfeito para essa plasticidade e dramaticidade da ópera wagneriana, né? Então, exatamente essa luta, essa batalha, esse conflito, ele queria explícito dentro do espaço cênico. Então, esse estudo dele é impressionante, porque exatamente traz essa questão da relação da construção como algo que cria a própria dramaticidade, cria essa relação. Então, uma rocha em cena não passa a ser mais só uma rocha em cena. Ela tem um porquê de existir, e ela tem um outro peso, um outro elemento de interpretação, que não só o da representação realista, mas um outro lugar de visão. Então a gente tem uma estrutura de psicologismo colocado dentro dessa estrutura de cena, né? Que não só representa a materialidade, mas também as subjetividades do drama desses personagens. É claro, ele não foi ouvido na sua época, ele não foi aceito na sua época, ele foi recusado, mas o estudo dele trouxe à luz, anos depois, o que seria o grande marco do teatro moderno e contemporâneo. Então essa cenografia do Adolphe Appia coloca o ser humano numa outra escala de densidade, colocando o ser humano numa escala que a gente chama de escala dramática, né? A dimensão e a grandiosidade do cenário coloca o ser humano numa escala muito pequena, a qual pertence à escala da realidade, né? E da dimensão da trajetória ou dos feitos desses humanos na passagem do tempo. Então é importante esse elemento, porque a vida do Appia também passou por essa grande dramaticidade. Ele foi recusado, ele foi rejeitado dentro do seu próprio país, pela questão não só ideológica, mas também pela questão de ser rejeitado como homossexual e tendo problemas com a questão da identidade dele, e ele acaba se matando, né? Ele tem um final trágico de vida. E aí ele foi descoberto, logo na sequência, depois, os estudos dele, por causa do escândalo e tudo isso que passou na vida dele, mas ele acaba sendo descoberto por outros artistas que estavam trabalhando nesse exato momento também nos Estados Unidos, e a obra dele vai ganhar relevância exatamente por conta disso, depois que ele falece. E aí a gente vai ver
essas pessoas falando, gente, como é que vocês deixaram passar isso? Né? Então tem esse elemento trágico também na contação da vida e da história, da trajetória do Appiah. A importância dessa mudança de perspectiva está colocada na questão de sair do lugar somente de apreciação dessa arte, mas criar um outro estado no espectador, que sejam os estados desses personagens que estão em cena. Né? E aí há uma mudança de perspectiva da apreciação para a colocação de outros elementos como suspensão, tensão, pavor, que vão sair do aspecto de apreciação e colocar o espectador também na cena. Então o perigo representa um perigo real. O lugar dessa apreciação começa a ser também a interpretação desse estado sensível. Então existe uma preocupação em criar uma sensibilização dos sentidos, utilizando todos os recursos que eram possíveis, não só o recurso da música, não só o recurso do canto, mas também o recurso da iluminação, da perspectiva, da cenografia, de jogar eles para um novo estado de atenção. Nesse momento, eu começo a sair um pouco da sequência histórica para falar um pouco sobre a ideia e sobre o conceito dessas novas construções cênicas. Porque com o advento do realismo na União Soviética, ainda não era União Soviética, na Rússia, com o Stanislavski, começa a ter, pipocando essas novas ideias, esses novos conceitos sobre o teatro, em vários pontos do mundo diferente. Então, tanto é que o trabalho do Appiah vai parar nos Estados Unidos com Gordon Craig, o trabalho do Stanislavski começa a correr pela Europa e vai chegar também no Brasil, vai chegar em vários outros lugares do mundo, que começam a ser trabalhados de formas diferentes, de maneiras diferentes, mas sempre sobre a perspectiva de que o trabalho teatral agora não é mais só uma ideia, ele é um projeto, ele é um conceito, ele começa a partir de um estudo mais aprofundado sobre a própria representação do homem. Com a Revolução Industrial e a aceleração dos processos tecnológicos, né, e a aceleração da comunicação faz com que as coisas todas mudam, a vida dos homens mudam. Então as revoluções e tudo que vai ocorrendo no início do século XX também faz acelerar a arte e a velocidade em que esses processos ocorrem é avassaladora. Então começam a surgir novos movimentos, começam a surgir e automaticamente novos conceitos e novos projetos vão sobrepondo uns aos outros. Então, na Revolução Russa surge o conceito da arte do proletariado, né, da arte para o povo, feito pelo povo. Né? O Meyerhold, ele pega todo o projeto do Stanislavski e simbolicamente ele joga fora, ele pega as maquetes, todo o trabalho do Teatro de Arte de Moscou e quebra na frente, numa briga, numa discussão, para que o Stanislavski aceite esse novo homem, também aceite essa nova questão. Então também a psicanálise, que começa a ser estudada recentemente, e o racionalismo, outras ideias da perspectiva sobre a trajetória humana, começa a ser vista e começa a ser pensada e trazida para os palcos também, nesse mesmo momento. Então, esse teatro precisa dar conta desses novos pensamentos, desses novos olhares. E, ao mesmo tempo, a gente passa por conflitos que começam a ser conflitos mundiais, como a Primeira Guerra Mundial, que começa a trazer uma nova perspectiva de tragédia sobre a humanidade, né, de o quanto a vida é frágil e quanto a violência humana é inerente e está cada vez mais voraz nesses tempos, e o quanto essa trajetória de mudança da perspectiva rural para a perspectiva das grandes cidades, né, foi avassaladora
com a nossa forma de viver e de ver e sentir a vida. Então, essas guerras, esse momento vai trazer um senso de desequilíbrio que vai também ser sentida na arte, né, em todos os aspectos. Então a gente vai pegar a arte já não dá mais conta, o realismo já não dá mais conta de falar sobre essa perspectiva. Então vai surgir outros movimentos como a arte do absurdo, né? E a gente vai ter como grande elemento da arte do absurdo o espetáculo Esperando Godot, e a gente vai colocar aqui duas visões do Esperando Godot, uma norte-americana e a outra que é brasileira, que é do Hélio Reichenbach. Então, para vocês verem o quanto essa perspectiva muda em tão pouco tempo, né? E a perspectiva da violência faz alterar a perspectiva da trajetória humana. Então, nesse momento, a gente vai falar um pouquinho sobre um artista chamado Josef Svoboda, da República Tcheca, que ele é um precursor desse grande avanço tecnológico, né, e de revolucionário na arte cenográfica. Ele é um dos heróis da arte cenográfica, mas também um herói da vida real. Ele foi herói de guerra durante a Segunda Guerra Mundial, mas porque ele vai merecer um episódio à parte, só falando sobre o trabalho dele. Mas para falar também de como ele começa a influenciar, a pegar todos esses conceitos e pegar todas as tecnologias e usar e colocar em prática, em cena, efetivamente. Então aqui a gente vai dar uma palhinha só do trabalho dele, né, e de como ele vai começar a influenciar toda uma nova visão sobre a arte cenográfica do meio do século XX em diante. E é claro que aqui no Brasil também a gente vai ter um grande homem desse início do século também. Ele acaba falecendo em 56, em Nova Delhi, na Índia, mas eu estou falando de Tomás Santa Rosa. Ele vai sendo influenciado também por esses artistas que vêm ao Brasil para formar um novo teatro, né, trazido numa experiência única do teatro brasileiro de comédia. Também é um outro episódio à parte para depois falar, mas enfim, a gente não está tratando nesse aspecto, a gente vai falar um pouquinho, estamos falando da cenografia, que foi o Tomás Santa Rosa. E ele também foi um dos idealizadores do Teatro Experimental do Negro. A gente está mostrando essa imagenzinha dele, que é uma coisa... tem muito pouco material para mostrar desse período, dessa mostra, muito material foi perdido, mas a gente também tem um outro trabalho dele importantíssimo e revolucionário na construção da cenografia no Brasil, que foi o do Vestido de Noiva, tanto pela proposta dramatúrgica, tanto quanto a proposta de encenação desse espetáculo, que são um marco da passagem do Brasil para o modernismo teatral. Outra coisa também é que o espaço de encenação da Caixa Italiana também não dá mais conta para contar essas histórias. Então, novas propostas de utilização de espaço cênico começam a surgir. Eu estou mostrando daqui a imagem do espetáculo Tilvânia, do Hélio Reichenbach, que o Hélio Reichenbach vai para a Tchecoslováquia estudar com o Josef Svoboda, que eu citei agora há pouco atrás. E vai trazer todo esse know-how novo para cá, para a gente poder ver. E outros encenadores, como Tadeusz Kantor, também vão propor espaços que sejam espaços alternativos à caixa cênica, a formatação de uma estrutura frontal, lateral, para um tipo de teatro que esteja totalmente integrado com a plateia e com o público. Então, isso também é um outro paradigma do tempo da contemporaneidade e da modernidade desse novo teatro, dessa nova proposta. Tudo isso para fazer florescer e despertar, hoje nos novos tempos, um avanço tecnológico e de novas possibilidades de experimentação do espaço cênico. Então, ficamos por aqui e no próximo encontro a gente vai aprofundar mais nesses temas.